porque nesse tempo podemos estar com essas portas abertas e estarmos aqui, louvando ao Senhor. Amém. Recebe, ó Deus, o nosso louvor e a nossa adoração, pois é a Ti que o fazemos, em nome de Jesus. Amém. 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 Ele exaltado. Enquanto nós vamos cantar um hino que diz assim: se os problemas parecem não ter solução, quando as mágoas inundam o teu coração, há alguém que atende a tua oração, Jesus Cristo, o Mestre e Senhor. Que bom sabermos que Ele é dono da chuva, do sol e do ar, é dono de tudo, é dono das nossas vidas e atende a nossa oração. E é isso que nós vamos cantar em forma de canção nesse momento. Se os problemas parecem não ter solução, quantas mágoas inundam o teu coração, há alguém que atende a tua oração, Jesus Cristo.
dos laços do consumismo, Amém. dos laços, Senhor, de estarmos gastando o nosso dinheiro naquilo que não precisamos, Pai. Mas que possamos estar conscientes, estarmos sempre com o nosso pensamento ligado ao teu reino, priorizando o reino de Deus e a sua justiça. Amém. E as outras coisas, todas o Senhor tem acrescentado, Pai. Continua, ó Deus, nesse culto, fala conosco através da tua palavra, use poderosamente a vida do pastor Eli nessa noite. Amém. Que nós possamos estar não apenas sendo ouvintes, mas praticantes do recado do Senhor. Amém. É isso que eu oro, Deus, e já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Boa noite, amados. Graça e paz. Amém. Obrigado mais uma vez a família Gerson, Ana, Débora e Mariana, que tem sido uma família guerreira, comprometida, né? E perseverante na obra do Senhor. Durante todo esse tempo aí, praticamente 2 anos de pandemia, não faltou aqui o louvor, a adoração, a ministração. E nós louvamos muito a Deus por isso. Somos gratos pela perseverança de vocês, pelo ministério, que tem abençoado muito a nossa igreja e as nossas vidas, né? Boa noite a você que está aí também pela internet. E como nós temos feito nas últimas quartas-feiras, vamos ter um tempo de oração, vamos clamar ao nosso Deus. Vou convidar a irmã Zilda a vir aqui à frente, ela vai orar pelos pedidos. Vi que chegou um pedido aqui dos irmãos que estão aqui. Tem mais algum pedido de oração? A Rosicler, pois não, querido? Eu quero pedir para o marido da frente. Seu marido, o Robson. De saúde para o Robson. Mais algum pedido? Bom, aqui pela internet a irmã Nadir pede oração pela Adna, né? A Adna é professora do Harmonia Musical e fiquei sabendo que ela esteve internada, não sei se ela já está em casa, está grávida, né? Vamos orar pela vida dela, pelo bebê também, que Deus entre providência na vida dessa querida irmã. Eu aproveito para pedir também pelo Castellani, meu cunhado, que também está no hospital, também com problemas de saúde, deve ficar mais uma semana, a previsão pelo menos é essa. Vamos orar pela recuperação do Castellani também. O Rodrigo pede oração, Rodrigo Mominha, né? Um amigo que passou por um procedimento cirúrgico, a retirada de um mini tumor no rim, o nome dele é Sérgio. Vamos orar sem Morinha pelo Sérgio, para que Deus também entre com providência na vida desse rapaz, né? O Aglécio pedindo oração pelo seu Francisco, seu papai, né, que está passando momentos de bastante limitação física. A Carla pede pela sua irmã Adriana, casamento, família, né, da Adriana. O Bruno pede pelo Vitório, a Bruna pede pelo Vitório que está com câncer. E a Nadir pela Adna, eu já coloquei aqui também. Vamos orar então, irmã Zilda, depois eu vou orar também. Orar por todas as famílias da nossa igreja. Vamos ter um fim de semana também bastante movimentado, reunião da diretoria na sexta. Que Deus também nos dê direção, nos dê capacidade de entendermos a sua vontade, né? Que queremos permanecer dirigidos pelo Senhor. Então, oremos em nome de Jesus. Pai Santo, obrigado pelo privilégio de a gente estar aqui, ó Deus, embora muitos não conseguem estar aqui na quarta-feira, mas nós que estamos conseguindo vir, ó Deus, porque a nossa adoração não é pessoas, Pai, não estamos aqui para adorar nenhum ídolo, Pai, sim o Senhor, meu Pai. E o Senhor diz que onde tiver 2 ou 3 reunidos em teu nome, o Senhor está presente. Eu creio, meu Pai, que o Senhor está aqui presente em nosso meio, nesta noite de quarta-feira, Senhor. Temos a alegria de ter saúde, de conseguir estar aqui na tua presença, para interceder nesta
noite, Pai, foram colocados vários pedidos. Senhor, o Robson, meu Pai, que está doente, que o Senhor venha usar pessoas para falar da Tua palavra. O Robson já ouviu, ó Deus, que seja agora o momento que o coração dele vai ser quebrantado e que ele vai ver em Cristo como Salvador. Amém. Que essa doença não seja para a morte, mas para a salvação dele, ó Deus, em nome de Jesus. Oro também, Senhor, por toda a família da Rosicléia, ó Deus, os demais, os filhos também, que venha ter um encontro com o nosso Salvador. Amém. Oro pela irmã Adna, Pai, está doente, ó Deus, está com problema na gravidez. O Senhor, ó Deus, que conhece o bebê, conhece ela, esteja ajudando ela a ser uma mãe, ó Deus, que está fazendo a Tua vontade. E essa criança venha nascer perfeita, com saúde, para a honra e glória do Senhor. Deus de poder e de glória, seu Francisco, ó Deus, esse Senhor, Pai do Teu servo, Pai, ele precisa de um milagre, meu Deus. Senhor, Deus de milagre, faz na hora certa, conforme a Tua vontade. E nós temos apresentado seu Francisco nas Tuas mãos, para que o Senhor venha tirar a venda e ele venha ser salvo. Amém. E se o Senhor quiser curar, ó Deus, o Senhor é o Deus que salva, que cura, que liberta, Senhor. Então nós clamamos pelo seu Francisco, Pai. O seu filho está pedindo e nós colocamos no Teu altar, Senhor. Oro também pela Adriana, Senhor, que essa mulher venha estar buscando ao Senhor, ó Deus amado. Sabemos como o inimigo, Pai, ele está batalhando para destruir as famílias, Pai. A maior batalha de Satanás, ó Deus, é ver o lar destruído, Pai. É o mau relacionamento entre marido e mulher, Senhor. Mas que caia por terra, em nome de Jesus, toda a astúcia do diabo. E que a Adriana, Pai, se apegue a Jesus, possa confiar que nós temos um protetor, nós temos aquele que cuida de todas as áreas da nossa vida, Pai, em nome de Jesus. Senhor dos exércitos, também, ó Pai, o rapaz que está com câncer, Senhor, que tirou o tumor, foi operado, que o Senhor venha também, ó Deus, pôr a Tua mão de cura, meu Pai, que essa limpeza, Pai, dessa cirurgia venha ficar perfeita, ele possa viver sadio para a honra e glória do Senhor, meu Pai. Todos os pedidos deposito no altar do Senhor e ainda peço pela igreja de Cristo, a igreja perseguida na Ásia, Senhor, no Irã, no Iraque, na China, Pai, na Coreia, em todo lugar, ó Deus, aonde os Teus servos não podem ir na igreja, Pai, tem que se esconder para não morrer. E aqui, ó Deus, no Brasil tem uma igreja adormecida, Pai, uma igreja, Pai, que não está tendo força para orar, Senhor. Ó Deus amado, que o Senhor desperte o amor da geração eleita. Amém. Aqui no Brasil, Senhor, e nas regiões de perseguição, que o Senhor dê livramento, Pai, aqueles pastores que estão na cadeia, que foram, ó Deus, torturados porque está pregando a Tua palavra. Que o Senhor dê livramento, dê socorro à família, meu Pai. Ó Deus, sabemos que por esse mundo todo tem pessoas sofrendo por causa do Teu Evangelho, Pai. Então nós clamamos socorro do Senhor. Tem pessoas, Pai, que têm oportunidade, Pai, de evangelizar, de orar, mas também está no sofrimento porque não tem força, Pai. Não consegue, Senhor, se desprender muitas vezes do pecado, das coisas deste mundo, para estar prostrado diante do Senhor, Pai. Tenha misericórdia de cada um de nós, Pai. Sustenta a nossa vida com alegria na presença do Senhor, adorando, servindo ao Senhor, porque o Senhor é digno de todo louvor e adoração, Pai. Acende a chama no coração de cada um, Pai, para a honra e glória do Senhor, Pai. Esses pedidos nós depositamos todos no Teu altar, porque só o Senhor é Deus. Aleluia. Só o Senhor tem poder de trabalhar em nosso meio, de dar vitória àqueles que estão doentes,
de dar, ó Deus, alegria àqueles que estão tristes, de tirar, Senhor, os obstáculos, Pai, das vidas. Em nome de Jesus, abençoa teu servo, pastor Eli, dando a ele cada dia mais a unção, o poder do alto, para ele estar conduzindo a igreja conforme ao teu querer, ó Deus. Em nome de Jesus, abençoa os diáconos, abençoa toda a liderança da igreja, Pai. Ajuda-nos a permanecer na tua presença, Pai. Eu te suplico, Senhor, abençoa o grupo de louvor, cada grupo de louvor, Pai, que vem te louvar aqui, Senhor, venha ter a unção, o poder do alto e fazer conforme a tua vontade. Abençoa esse teatro que vai ter aqui também, ó Deus, em nome de Jesus, meu Pai, que tudo seja feito para engrandecer o teu nome, Pai. Amém. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Senhor, continuando, Pai, na tua presença, Senhor, nós exaltamos o Senhor, glorificamos o teu nome, Pai. E mais uma vez, nesses momentos aqui de culto, nos prostramos diante da tua presença, Pai. Sabemos, Senhor, que o Senhor habita no meio dos louvores. Nós fomos chamados para adorar, louvar, exaltar o Senhor com os nossos cânticos, com a nossa adoração, mas principalmente com a nossa vida, Senhor. E nós queremos mesmo, Pai, nessa noite expressar a Ti, ó Deus, a nossa adoração, também a nossa gratidão, Senhor, porque o Senhor é bom, o Senhor é um Deus cheio de graça, de misericórdia. Ó Pai, temos experimentado a cada dia desse tão grande amor do Senhor, ó Pai. Nós Te louvamos por essa oportunidade, apesar de estarmos aqui em pequeno número, Senhor, nós estamos motivados, porque o Senhor é o alvo, é o motivo da nossa adoração, o Senhor é que está sendo cultuado nessa noite, ó Deus. Ó Pai, eu também quero pedir, Senhor, a bênção do Senhor sobre a nossa igreja, Senhor, sobre cada família da Tua igreja, ó Deus, todas as pessoas, todos os membros dessa igreja, os congregados, as crianças e adolescentes. Ó Pai, que o Senhor tire de nós toda a indiferença, Senhor, toda a frieza, Pai, todo o espírito de facção, de divisão, todo orgulho, toda a prepotência, toda a vaidade, Senhor, porque o Senhor Jesus nos chamou para negarmos a nós mesmos, seguirmos ao Senhor, priorizarmos o Teu reino, Pai, amarmos o Senhor acima de todas as coisas, Pai. Ó Deus, portanto, o Senhor nos livra de estarmos comprometidos, Senhor, com esse mundo, com as coisas desse mundo, influenciados, ó Deus, por essa cultura vigente, Pai, materialista, relativista, hedonista, Senhor. Ó Pai, tantas vezes nós estamos tão preocupados com tantas coisas e esquecemos aquilo que é primordial na nossa vida, Pai. Portanto, nessa noite, nós, humildemente, diante da Tua majestade, te pedimos que o Teu Espírito Santo visite, Senhor, agora cada coração, Senhor, que cada membro, cada líder dessa igreja que poderiam estar aqui, ó Deus, nessa noite, e não estão, que ministra em cada coração, ó Pai, porque temos um compromisso com o Senhor, compromisso com a Tua obra, compromisso com a expansão do Teu reino, compromisso com a proclamação do Evangelho, Senhor, e não podemos, ó Deus, nos acovardar, não podemos nos retrair, não podemos estar indiferentes, não podemos, Senhor, estar tão ocupados a ponto de não termos tempo para estarmos uma hora num culto de oração, Senhor. Ó Pai, que aqueles que podem estar, que não estão em horário de trabalho, nem tão pouco de estudo, possam estar mais vezes aqui, Senhor. Ó Pai, para que juntos, unidos, motivando uns aos outros, Senhor, possamos estar aqui fazendo a Tua vontade, Deus. Oh Pai, portanto, traz avivamento sobre nós, agora que vamos meditar na Tua Palavra, e hoje o desafio da Tua Palavra também é sobre avivamento, Deus. Oh Pai, que essa chama do avivamento, como a Tua serva nos falou na oração, possa realmente arder no nosso coração, que o nosso primeiro amor, ó Pai, que o nosso compromisso, que a nossa fidelidade ao Senhor seja algo marcante em nossas vidas, marcante nessa igreja, e que essa igreja possa prosseguir fazendo a Tua vontade, comprometidos com a Tua missão, Pai.
Obrigado pela vida dos meus irmãos e irmãs que aqui estão, aqueles que estão participando pela internet também, Senhor. Abençoa, Senhor, cada família representada. Tu sabes, Senhor, as lutas, as dificuldades. Ó Deus, Tu sabes todas as coisas, Pai. A nossa súplica é que o Senhor manifeste entre nós o Teu poder e a Tua glória, Senhor. Em nome de Jesus, saiamos desse culto muito mais próximos do Senhor, amando ainda mais o Senhor e entusiasmados, ó Pai, para fazermos a Tua obra, porque esse é o chamado do Senhor para nós. Nós oramos assim humildemente, com perdão dos nossos pecados, e oramos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Obrigado, irmã Zilda. Meus irmãos, vamos meditar na palavra do Senhor. Quero convidar vocês então a abrirem suas Bíblias no livro do Apocalipse. Apocalipse. Alguém lembra o que significa Apocalipse? Revelação, aleluia, né? Revelação que Deus deu ao apóstolo João para falar da vitória de Cristo, das últimas coisas, e também trazer essas cartas, essa advertência a essas 7 igrejas, são chamadas 7 igrejas do Apocalipse. E hoje então nós vamos para a 5ª igreja, nossa 5ª reflexão nessa série das igrejas do Apocalipse, no capítulo 3, versos 1 a 6, carta à igreja da cidade de Sardes. Igreja cidade de Sardes, capítulo 3, vamos ler os versos 1 a 6. Ao anjo da igreja em Sardes escreva: estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as suas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Esteja atento, fortaleça o que resta e que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Obedeça e arrepende-se. Mas se você não estiver atento, virei como um ladrão, e você não saberá a que hora virei contra você. No entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos. O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Chamados ao avivamento é o título da nossa reflexão dessa noite. Meus irmãos, essas 7 cartas, elas foram escritas para igrejas históricas, igrejas que realmente existiam naquele tempo, nessas cidades, conforme a gente tem visto nessas últimas reflexões. Jesus tratou de problemas então para igrejas verdadeiras, históricas, presentes naquele tempo, e obviamente, meus amados, esse texto, essas advertências, elas trazem para nós hoje, para a igreja de Cristo do século XXI, uma lição e advertências e ensinos extremamente atuais, extremamente necessários para a igreja que nós estamos presentes hoje, essa igreja da qual nós fazemos parte. É impressionante, né, meus amados, como a Bíblia é um livro atual, né? Como a Bíblia é um livro que parece que foi escrito ontem. É lógico que começou a ser escrito há 3.000, há 3.500 anos atrás, mas ela traz uma mensagem para nós, porque a cultura muda, os costumes mudam, a sociedade ela vai evoluindo enquanto sociedade, mas a essência do ser humano, as suas características, o pecado que faz parte da natureza humana, a tendência do ser humano de adotar para si ídolos, de ser um ser humano idólatra, então,
de ser um ser humano em si mesmado, ou seja, cheio de orgulho, de vaidade, que prioriza satisfazer os seus desejos carnais, seus desejos pessoais. Tudo isso não muda muito, né? Quando a gente olha lá para o Gênesis, a gente vê o inimigo usando isso para fazer com que Eva tivesse essa vontade de ser igual a Deus, desafiar a Deus, trazer para si mais benefícios e pecar pela primeira vez. E assim a gente vê em toda a história bíblica. Como fizemos das outras vezes, vamos começar também falando um pouco desta cidade, essa cidade chamada Sardes. Era uma cidade que no século 7 a.C., dizem os historiadores, que viveu o seu apogeu, que viveu o seu momento mais importante. E era uma cidade muito militarizada. Era uma cidade que tinha, como a maioria das cidades naquela época, uma grande muralha, e ela se sentia naquele tempo, lá no século 7 a.C., muito segura. Mas a história diz que no século V a.C., o rei Ciro, que é citado lá no livro do profeta Daniel, também no Antigo Testamento, ele invadiu aquela cidade. Procurou lá brechas naquele muro, naquela fortaleza que aquela cidade tinha, e encontrou falhas na segurança. E numa noite ele invadiu a cidade, abriu as portas da cidade, porque as cidades eram fechadas, fortificadas, invadiu aquela cidade, destruiu aquela cidade e conquistou. Então parece que quando Jesus está falando aqui, fiquem atentos, esteja atento, fortaleça o que resta. Parece que Jesus entende a história dessa cidade. Cidade essa também que no século 17 no ano 17 da era cristã, ela também foi destruída por um terremoto, mas foi reconstruída por Tibério, imperador romano. E aí a cultura romana passa a fazer parte, prevalecer ali, a cultura romana, obviamente a cultura grega, helênica, que era prevalecente naquela época, e isso traz naquela cidade, nos tempos ali do primeiro século, já indo para o primeiro século, muita perversidade, muito pecado, muita luxúria, muita idolatria. Também quando Tibério vai lá e reconstrói a cidade, ele traz a adoração a deusa chamada Cibele. Então, nesse contexto, a igreja de Sardes era uma igreja que precisava estar viva, né? A igreja, os discípulos de Jesus, foram chamados por Jesus não para estarem apagados, não para estarem escondidos, não para serem influenciados pela cultura vigente, mas para serem o quê? Sal da terra e luz do mundo, para influenciar, para, como refletimos no domingo passado, sermos luzeiros, já que Jesus é a luz do mundo e Jesus habita em nós. Nós somos discípulos de Jesus, corpo de Cristo na terra. Nós somos luzeiros de Deus, estamos aqui para iluminar. E a igreja de Sardes, então, pela advertência de Jesus, vai ficar claro que ela não estava cumprindo o seu ministério, não estava cumprindo o seu papel. Nesse contexto de perversão, de pecado, ela não cumpria o seu papel. Assim como na igreja de Tiatira, aqui nós podemos também identificar 3 grupos de crentes nessa igreja. Aqueles que estavam mortos, né? O texto diz assim: conheço as suas obras, ainda no versículo 1. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Então, membros da igreja ali, faziam parte daquela igreja, aos olhos de Jesus, e portanto esse era fato, porque a visão de Jesus é perfeita. A nossa falha, né? Muitas vezes nós olhamos para algum contexto, uma situação, pessoas, igreja, ministério, temos uma visão errada. E aliás, a igreja, nós vamos ver que a igreja passava uma visão irreal de si mesma. Mas havia um grupo de crentes que estavam como mortos. Assim como lá a gente vê em Efésios, né? Quando Paulo escreve aquela carta e fala assim: desperta tu que dormes. Dormes ali eram pessoas entre a igreja que viviam como mortos.
que não tinha vida, que não reproduzia a vida de Cristo, que não tinha a direção do Espírito Santo. Então o primeiro grupo é esse, pessoas que estavam vivendo como mortas. Outras estavam sonolentas, ainda tinham um pouco de vida, mas estavam ali naquele sono, naquela indiferença, naquela moleza, podemos dizer naquela preguiça, né, sem vontade de influenciar. Por isso Jesus vai falar, olha, fortaleça o que resta e que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do Pai. Então esses estavam ali como no meio termo, mornos, indiferentes, preguiçosos, inoperantes na obra do Senhor, fazendo a obra do Senhor de uma maneira que o Senhor não se agradava, porque a nossa prioridade é fazer a obra do Senhor para que o Senhor nos aprove, para que o Senhor nos elogie, para que o Senhor receba o nosso serviço cristão, o exercício dos nossos dons. Porque todas as vezes que nós queremos agradar os homens, seja dentro da igreja ou fora da igreja, nós corremos o risco de nos desviarmos do chamado de Deus. Então, o primeiro grupo, os que estavam mortos, o segundo, os que estavam sonolentos, e o terceiro eram aqueles, do versículo 4, os poucos que não contaminaram suas vestes. Aqueles poucos, como muitas vezes na Bíblia nós encontramos, que era chamado aquele remanescente fiel, que permaneciam na presença de Deus. Então, nesse contexto dessa igreja, nós vamos ver que Jesus, que é aquele que sonda a igreja, que tem todas as coisas em suas mãos, que tem os pastores e os líderes da igreja nas suas mãos, Nós vemos aí no começo do texto, essas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Nós vimos nas primeiras reflexões que as 7 estrelas eram as 7, quem lembra? As 7 estrelas eram as 7 igrejas, aleluia, Mariana, Débora, igrejas. Então as igrejas estavam nas mãos de Jesus. E os 7 Espíritos aqui, meus amados, os comentaristas que eu li, dizem que essa expressão dá uma ideia de totalidade, da plenitude do Espírito de Deus. Número 7 tem muito a ver com essa questão na Bíblia, da plenitude, da perfeição. Então, que tem a plenitude do Espírito de Deus, que sonda as igrejas, que passeia no meio das igrejas e que agora usa João para escrever essa carta. Lembrando que Jesus é o dono da igreja, É sempre bom a gente lembrar disso. O dono da igreja não é o pastor, não é a denominação, não somos nós, mas é Jesus. E nós estamos aqui para agradar o Senhor Jesus, que é o dono da igreja, que tem autoridade, que é o cabeça da igreja. E esse texto, meus amados, vai deixar claro que havia pessoas não convertidas dentro da igreja. Pessoas estavam mortas, pessoas que estavam desagradando a Deus, pessoas que não foram aceitas por Deus. O texto fala que a igreja tinha fama de estar viva, mas estava morta. É interessante, essa exortação de Jesus. Assim, tinha fama de estar viva, mas estava morta. Eu creio, meus amados, que era uma igreja que ela era vista. Uma igreja, se a gente pensar nos nossos tempos, era uma igreja que tinha atividades, tinha planos, ela tinha sua liturgia, seus encontros, seus ajuntamentos. Era uma igreja que era vista naquela cidade, vista talvez por outras cidades, e aos olhos da sociedade, da comunidade, seja a comunidade cristã ou não, ela era uma igreja boa, era uma igreja que estava cumprindo o seu papel, uma igreja que tinha movimento, que era vista, portanto, e provavelmente uma igreja que até ajudava outras pessoas, não sei, mas era uma igreja que tinha uma boa fama, Mas ela não estava agradando o Senhor da igreja, que é uma exortação muito séria para nós, Era uma igreja que aparentemente tinha vida, mas estava indo para a morte. Que se não fosse esse remanescente fiel,
que é exortado a permanecer fiel, seria uma igreja que estava fadada a fechar as suas portas, porque não tinha vida. Era uma hipocrisia. Ou seja, quem que é o hipócrita? O hipócrita é aquele que transmite uma imagem que muitas vezes agrada as pessoas, mas que por dentro tem problemas, tem pecado, tem hipocrisia, tem falsidade, não é aquilo que ele expressa. Então, havia hipocrisia nessa igreja. A igreja vivia de aparências, vivia apenas de um evangelho nominal. Era uma igreja cristã, mas isso para a maior parte da igreja era apenas nominal. Meus amados, é claro que nós também hoje corremos esse perigo de sermos uma igreja absorvida pelo secularismo, absorvida pela cultura vigente, absorvida pelos costumes de fora. Nós corremos o risco também de termos liturgia, termos culto, termos ministérios, termos atividades, sermos benquistos pelo mundo, mas sermos rejeitados pelo Senhor. Então nós precisamos pensar nessa exortação de Jesus, nós enquanto igreja, enquanto grupo, comunidade cristã que se reúne nesse local, mas também na nossa vida pessoal, porque a igreja é constituída dos seus membros, e como eu sempre digo, tudo que eu, Eli, faço, vivo, penso, da maneira como eu me relaciono com Deus e com as pessoas, isso reflete na minha igreja. É um grande erro a gente pensar que a gente pode fazer coisas lá fora, onde as pessoas não estão vendo, e achar que não vai refletir, primeiro no meu relacionamento com Deus e também na minha igreja, na minha comunidade de fé. O problema daquela igreja era tomar a forma do mundo, era ser uma igreja que cumpria seus atos religiosos, mas que se conformava com o mundo, e fazia ao contrário da exortação de Paulo: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Convido você, meu amado e minha amada, a abrir a sua Bíblia aí em 1 João, capítulo 2, de 3 a 6. 1 João, capítulo 2, de 3 a 6. Aí antes de Apocalipse, né? Você na sua casa nos acompanhe também. Sabemos que o conhecemos se obedecermos aos seus mandamentos. Aquele que diz eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Dessa forma, sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou, deve andar como Jesus andou. Então a igreja é de Jesus, a igreja é do Senhor, e para que nós sejamos reconhecidos por Deus como sendo igreja do Senhor, como sendo uma igreja viva do Senhor, é necessário obedecermos não aos conselhos do Senhor apenas, não à direção do Senhor apenas, não apenas às recomendações do Senhor, mas aqui João fala dos mandamentos do Senhor. Então é renunciar o eu para obedecer os mandamentos do Senhor e viver como Cristo viveu, e temos como modelo a vida de Jesus Cristo. E ainda em 1 João também, no capítulo 2, versos 15 a 17. Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então isso tem total
conexão com aquilo que a gente leu nessa carta à igreja de Sardes. Não ameis o mundo, porque se nós amarmos o mundo e cedermos à ostentação dos bens, à cobiça da carne, à cobiça dos olhos, à ostentação dos bens, nós vamos estar como mortos. Nós vamos estar vivendo como os mortos, como aqueles que não têm a vida de Cristo. E é triste, meus amados, a gente ver pessoas em meio às igrejas, em meio à igreja, que vivem como mortos. Quem são aqueles que vivem como mortos? Aqueles que amam o mundo. Estão muito mais preocupados, ligados, priorizando as coisas do mundo do que as coisas do Senhor, o reino de Deus. Aquele, portanto, que não vibra mais com as coisas de Deus, como a igreja de Éfeso, que tinha abandonado o primeiro amor, que não faz mais sentido para essa pessoa estar na igreja, servir no ministério, ter a vida devocional, pôr os seus dons a serviço do reino de Deus, mas que brilha os olhos pela diversão, pelo materialismo, por ter mais coisas, aqui como o texto de João fala, cobiça dos olhos, ostentação dos bens, isso é coisa do mundo. Jesus falou, olha, busque em primeiro lugar o reino de Deus, porque está ansioso pelo que comer e o que vestir, é para os pagãos, para aqueles que não têm vida, não têm a vida de Cristo, é para o mundo, portanto, para esse ambiente que ignora a vontade de Deus. Então, meus amados, eu penso que essa carta é uma carta para nós, carta para a igreja de Sardes, carta para a igreja batista de Jardim Assunção, porque há muita gente vivendo como mortos, e nós precisamos olhar para nós mesmos e pensar se Deus também não está aprovando a nossa obra, a nossa vida. E portanto é tempo de avivamento, é tempo de nós voltarmos a ter aquele brilho nos olhos, aquele amor pela obra de Deus, aquela disposição de que quando somos chamados, deixamos outras coisas de lado para servir ao Senhor, para estar no culto, para estar em comunhão, para amar a Deus acima de todas as coisas e rejeitar todos os banquetes que o diabo tem colocado na nossa frente. O versículo 4 vai dizer, meus amados, que vocês têm aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes, que se mantinham puros. Não significa, meus amados, que aqueles crentes que são elogiados por Jesus, eles não tinham nenhum tipo de pecado. Porque o próprio apóstolo João vai dizer na sua carta que aquele que diz que não tem pecado faz de Deus mentiroso, e Deus não é mentiroso. Então eles eram puros, tinham as suas vestes puras, porque eles rejeitavam o pecado, e quando pecavam, confessavam o Senhor. A Bíblia diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então esses eram aqueles que buscavam a santificação, que amavam a Deus, que rejeitavam as propostas daquela cidade inundada pela perversão. Estes também precisavam se manter avivados, porque o avivamento é um processo contínuo na nossa vida, amém? Nós precisamos continuamente, todos os dias, buscarmos o avivamento. Todos os dias nos convertermos ao Senhor, nos convertermos no sentido de confessar os pecados, de buscarmos o Senhor, de lavarmos as nossas vestes, porque o texto vai dizer que se fizermos isso, Ele nos purifica de todo o pecado. Então o avivamento era para toda a igreja, Então nessa necessidade de avivamento, Jesus vai deixar claro algumas exortações. A primeira no versículo 2, esteja atento. Então, para aquela cidade, que era uma cidade com uma visão militar, que já tinha tido experiências de invasão, outras invasões, estar atento para eles fazia sentido. E você, meu amado, minha amada, meu irmão, minha irmã, você tem estado atento nesse mundo? Você tem tido esse desejo de avaliar o que está acontecendo ao seu redor, na sua vida, dentro de você, fora de você, ao seu redor? Nós precisamos ter uma visão crítica, meus amados. Não podemos aceitar as coisas e simplesmente deixar
as práticas, os modismos, deixar, às vezes até a nossa tendência de nos esfriarmos, nos acomodarmos, deixar tudo isso fazer parte da nossa vida como coisas naturais. Mas nós precisamos ter uma visão crítica de nós mesmos, da nossa vida, da nossa família, da nossa igreja, para constantemente rejeitarmos, estarmos atentos às ciladas do diabo. Como foi falado aqui nas cartas anteriores, Satanás, como na carta anterior, né, para a igreja da Tiatira, onde tinha lá uma tal de Jezabel, que era usada pelo Satanás mesmo para levar a igreja a se desviar de Deus. Mas como nós temos falado aqui, o Satanás, ele vai contra nós com aquela imagem, né, da Idade Média, do rabinho, daquela cara horrível, com o garfinho, de uma maneira tenebrosa para nos tentar, mas ele vem de uma maneira sedutora. Então nós precisamos estar atentos nesse tempo, atentos para a volta de Jesus. O texto vai falar de salvação, o texto vai falar daqueles que são vencedores, daqueles que vão estar com as vestes brancas, daqueles que têm o nome no livro da vida. Então nós precisamos estar atentos, precisamos cuidar. Assim como a gente está atento lá na nossa casa, com a segurança de casa, atentos agora usando a nossa máscara, com as enfermidades, atentos aos perigos, atentos à desvalorização do dinheiro, atentos a tanta coisa que a gente tem que estar atento nessa vida tão complexa que nós estamos, mas principalmente atentos ao nosso chamado, atentos ao nosso relacionamento. Eu penso que para nós estarmos atentos no chamado, é tempo de nós cuidarmos daquilo que nós temos. O texto vai dizer: fortaleça, olha aí no versículo 2, fortaleça o que resta e que estava para morrer, pois não achei as suas obras perfeitas aos olhos de Deus. E que resta para nós? Resta para nós a palavra de Deus, resta a nossa comunhão com Deus, resta o nosso serviço, resta a nossa comunhão, resta o chamado de Deus para nós. Não fortalecer isso, e nós não fortalecemos isso vindo uma vez por mês na igreja, 2 vezes por mês na igreja, e não tendo amor pela obra do Senhor, não tendo amor pela palavra de Deus, prazer na palavra de Deus. Nós não vamos fortalecer isso priorizando as coisas do mundo, priorizando material ou entretenimento. Nós não vamos fortalecer a nossa vida cristã sem oração, sem quebrantamento, sem jejum, sem consagração, sem renúncia ao mundo. Nós não vamos fortalecer isso apenas recebendo lá alguma mensagem pelo WhatsApp ou pelo YouTube, aqueles quadradinhos com aquelas mensagens bonitas, às vezes até vem umas coisas boas, né, pra gente, mas é muito mais que isso. Nós precisamos de muito mais alimento pesado. Senão nós vamos ser como a igreja de Corinto, que só ficava tomando leitinho porque eles eram imaturos. E quando nós somos imaturos, meus amados, não temos conhecimento de Deus e da sua palavra, nós somos levados para lá e para cá. Uma hora nós achamos que isso é certo, depois nós achamos que aquilo é errado, aí uma hora nós gostamos dessa linha teológica, depois gostamos daquela, aí nós achamos que nós estávamos errados e voltamos para aquela, e questionamos, porque somos como crianças. Crianças são assim. Lembre-se, versículo 3, lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu, lembre-se das primeiras obras, lembre-se da essência do Evangelho, lembre-se da questão dos dons, da questão da comunhão, lembre-se do compromisso que você tem com Cristo, lembre-se do chamado que você recebeu de Cristo, lembre-se do que é prioridade na sua vida, lembre-se da santificação, lembre-se daquilo que Jesus fez, que faz e que vai fazer ainda na tua vida. Às vezes nós vivemos de uma maneira muito distraída, esquecemos das nossas prioridades. E ainda ele fala no versículo 3, obedeça e arrependa-se. Voltar à santidade, obedecer, se arrepender. Arrependimento implica em mudança. Arrependimento não é remorso.
Não é uma tristezinha, uma tristeza apenas por algo que nós fizemos. Mas é metanoia, mudança de vida, mudança de atitude, mudança de prioridade. Arrependa-se. Jesus então usa João para escrever a carta para essa igreja se arrepender, para estar atento, porque Jesus virá de uma maneira surpreendente quando eles não estiverem esperando. Nós precisamos viver assim, meus amados, como se Jesus viesse hoje. Amém? Como se Jesus voltasse hoje, preparados. Se nós tivéssemos certeza, e eu faço esse desafio para mim e para você, se você recebesse uma revelação de Deus e o Senhor falasse: olha, Jesus vai voltar amanhã cedo, o que você teria que fazer? Qual seria a sua conversa com Deus? Você recebeu lá uma revelação do Espírito Santo que você tem certeza que Jesus vai voltar amanhã às 7 horas da manhã. Você vai ouvir lá a trombeta vai tocar, o Senhor vai voltar, aqueles que morreram com Cristo vão subir nos ares, nós vamos nos encontrar com eles. O que você faria? Como você viveria? Ou se o Senhor vai voltar daqui uma semana, vamos estender um pouco o prazo. O Senhor vai voltar na próxima quarta-feira, não vai ter nem culto aqui. O que você faria? O que eu faria? O que eu teria que mudar na minha vida? Então é isso que o Senhor quer de nós. Estarmos atentos, porque não sabemos a hora que o Senhor virá, não sabemos o que vai acontecer conosco também. Pode ser que o nosso encontro com Jesus, como eu já falei aqui algumas vezes, não seja esse do encontro nos ares, mas o Senhor pode nos chamar. Nós estamos preparados para nos encontrar com o Senhor. Nós podemos sofrer um acidente, pode acontecer alguma coisa, né? Ah, pastor, mas que conversa é essa? Mas é possível. Então, nós precisamos estar atentos, meus amados, e ver o que é prioridade para nós. Se realmente estamos amando a Deus acima de todas as coisas. Porque o Senhor quer nos abençoar, o Senhor quer nos dar vitória, o Senhor nos ama, o Senhor ama a sua igreja. A igreja é do Senhor Jesus, a igreja é a noiva de Cristo. O Senhor nos ama. Aqueles que não contaminaram as suas vestes andarão comigo, vestidos de branco, pois são dignos, são justificados, são dignos porque estão na minha presença, são dignos porque eu santifico, diz o Senhor Jesus. O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Então, quando o texto fala para nós que crentes estão vivendo como mortos e outros que estão escritos, têm seus nomes no livro da vida, nós podemos pensar, meus amados, que precisamos rever a nossa conversão, precisamos ver se nascemos de novo mesmo, se estamos dando frutos de alguém que nasceu de novo, porque não basta a gente ter o nome no hall de membros da igreja. O que é importante é nós termos o nosso nome no hall de membros do céu, ou seja, no livro da vida, é termos as nossas vestes limpas. Ninguém gosta de andar com roupa suja, né? Nós gostamos de andar com uma roupa limpinha, e todos os dias precisamos nos purificar. Então nós precisamos ver, meus amados, se não amamos a Deus acima de todas as coisas, se não damos frutos para a glória de Deus, se não temos mais prazer na presença de Deus, na palavra de Deus, na oração, no estar na igreja, no servir a Deus, se não temos mais essa chama acesa, nós precisamos rever isso. Precisamos pedir misericórdia a Deus, precisamos pedir graça a Deus, precisamos pedir que o Senhor nos avive, que o Senhor tenha misericórdia de nós, para que as nossas vestes estejam brancas, porque isso é símbolo de festa, é símbolo de pureza, é símbolo de vitória, é símbolo de segurança para a nossa vida. É símbolo de que nós, se o Senhor nos chamar hoje, nós estamos preparados para nos encontrar com Ele e vivermos na presença dEle em todo o tempo. Então, meus amados, nós precisamos de avivamento. Jesus quer promover um avivamento na nossa igreja. Não podemos viver apenas de aparência. Aquela igreja tinha uma boa reputação,
mas diante de Cristo ela estava vivendo como morta. Não há mais tempo para nós vivermos de aparência. Ao Senhor nós não podemos enganar, porque Ele é aquele que sonda o nosso coração, que faz realmente um raio-x da nossa alma, da nossa espiritualidade, das nossas motivações. Então é tempo de arrependimento, é tempo de quebrantamento, meus amados. É tempo de nós termos o nosso nome escrito no livro da vida. É tempo de nós ouvirmos a palavra de Deus. Mais uma vez nessa carta Jesus termina dizendo: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então vamos ouvir o que Deus está falando claramente para nós. Deus espera uma igreja avivada, uma igreja composta de homens e mulheres, jovens, meninos e meninas comprometidos com Ele, que faça diferença nesse mundo, que não ceda à pressão do mundo, às tentações do inimigo, mas que ame a Deus acima de todas as coisas. Portanto, hoje Deus nos chama para o avivamento. Vamos orar em nome de Jesus. Convido você a ficar em pé. Vamos falar com o Senhor mais uma vez. Você aí na sua casa também. Vamos falar com o Senhor. Ó Deus, nós estamos aqui, Pai, diante da Tua presença nessa noite, refletindo na Tua palavra, Senhor. Nós cremos que a Tua palavra é a verdade. Nós cremos na suficiência da Tua palavra, Senhor. E ao lermos esse texto inspirado pelo Senhor, ó Pai, nós Te pedimos graça e misericórdia, ó Deus. Te pedimos mesmo, Pai, avivamento, Pai, para a nossa vida. Que a começar em mim, ó Deus, o Senhor possa avivar o meu coração, avivar a minha alma, Senhor. Que o Senhor possa nessa noite lavar as minhas vestes, me purificar, Senhor, e purificar toda a Tua igreja, Senhor. Ó Pai, então, Senhor, tira do nosso meio tudo aquilo que não Te agrada, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, traz um quebrantamento, traz arrependimento aos nossos corações, ó Pai. Não é possível, Senhor, mais que nós possamos viver uma vida de aparência, apenas uma vida de religiosidade, fria, vazia, sem sentido, sem santificação. Ó Pai, porque a Tua palavra nos diz que sem santificação ninguém verá o Senhor, ó Pai. Portanto, transforma as nossas vidas, assim como o Senhor desejava que aquela igreja pudesse estar atenta, que aquela igreja pudesse se arrepender. Ó Pai, nós também queremos desse avivamento. Queremos essa mudança, Pai. Portanto, Senhor, abençoa cada pessoa dessa igreja, Senhor. Ó Deus, se há alguém longe da Tua presença, se há alguém cedendo à tentação do pecado, Pai, aqueles que estão vivendo, Senhor, apenas de aparência, Senhor, ou que o Teu Espírito nessa noite venha de verdade transformar, venha avivar, venha trazer arrependimento, quebrantamento, Senhor. Oh Pai, faz isso no meio da Tua igreja. Repreende, Senhor, toda a obra do diabo, Senhor, todo levante, Senhor, toda seta inflamada, toda a confusão, toda a fofoca, todo espírito de facção, Senhor. Que onde houver necessidade de reconciliação, que isso aconteça, Senhor. Ó Pai, onde tiver engano, Senhor, também, que haja quebrantamento, que o Senhor abra os olhos do Teu povo, Senhor. Oh Deus, nós não queremos brincar de ser igreja, Pai. Não queremos apenas aqui ser vistos de uma maneira positiva pelo mundo, mas queremos agradar o Senhor, queremos fazer a Tua vontade. Queremos crescer para a honra e glória do Senhor, Pai. Portanto, Senhor, nós Te pedimos humildemente, traz despertamento no meio da Tua igreja, Senhor. Nós suplicamos isso, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode aceitar, meus amados. Glórias ao nome do Senhor. Nós vamos cantar mais uma música para terminar. Amém, aleluia. Então, enquanto família vem à frente para nos ministrar nesse louvor, eu quero lembrar então que na próxima sexta-feira temos a nossa reunião da liderança, às 20 horas, aqui no Salão Social. No sábado temos o nosso encontro de casais, amém, Agreste? Amém. Encontro de casais, imagem, love, gratidão, recebendo o nosso querido pastor André,
Santana. E também no domingo pela manhã, nosso café da manhã, em seguida a nossa assembleia, à noite batismos. Então, um fim de semana bastante movimentado. Esteja conosco, se envolva, se comprometa com a igreja, com os trabalhos, ore por essas programações, as 2 irmãs que vão se batizar, que seja um final de semana que glorifique o nosso Deus e que possa fortalecer cada vez mais a nossa igreja. Vamos cantar, depois estaremos encerrando em nome de Jesus. Precisa da chuva, meu Vem, sede, vem,